Hoje eu vou ensinar vocês a como utilizar o up e o is up. Mas antes de seu like, se inscreva no canal e vem comigo! E bom, gente, e o que é o up? O up basicamente ele deixa a letra maiúscula, tá? Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Eu vou colocar uma palavra nome, tá? Eu vou receber esse nome. No caso, eu vou colocar um input e perguntar qual o seu nome. E eu vou fazer um print com o nome. Então, eu vou colocar aqui o nome digitado foi. E aqui eu vou colocar a vírgula e colocar a palavra nome. Quando eu executar aqui, por exemplo, colocar o meu nome, como vocês podem ver, ele fez o pedido, né? Perguntou qual o nome, eu digitei o nome e ele deu o retorno de nome. Mas no caso, se eu quiser colocar em letra maiúscula, como é que eu faria? Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui, vou colocar um print novamente e vou colocar aqui o nome digitado em maiúsculo, colocar o ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui nome, só que não vou colocar somente nome, vou colocar o nome Cooper, tá? E sempre colocando os parênteses, tá? Nunca esqueça de colocar os parênteses, porque se não colocar vai dar erro. Então eu vou executar novamente aqui. Qual é o seu nome? Eu vou tentar copiar aqui para ficar um pouco mais prático. Vou colar. Foi não. Vou digitar aqui novamente então. E como vocês podem ver, nome digitado em maiúsculo. Então no caso, o up ele serve, tá, para deixar o nome maiúsculo, tá? Então você pode perguntar, e o is up? O is up ele vai fazer o seguinte: eu vou copiar o print, tá? Vou adicionar no próximo aqui. Eu vou colocar o is up e eu vou dizer aqui está em maiúsculo, o nome digitado está em maiúscula. Então eu vou executar novamente aqui, tá? E eu vou escrever novamente Cosmo Jameson. Como vocês podem ver, o nome digitado foi Cosmo Jameson. Um nome digitado em maiúscula. E ele pergunta: o nome está em maiúscula? Não. Por que não? Porque é o seguinte: quando eu coloquei aqui o is up, quer dizer, o up aqui, ele só vai alterar na hora e não vai alterar a variável em si, entendeu? O que ele vai fazer é uma simples modificação na hora, tá? Então, no caso, para eu modificar a variável para ele ficar em maiúscula, eu teria que fazer o seguinte: eu vou colocar a palavra nome aqui, eu vou colocar nome e eu vou colocar o seguinte: up, tá? E pronto. Então, no caso, o que ele vai fazer é o seguinte: um nome que foi digitado, tá? Então, ele vai pegar o nome e vai colocar em maiúsculo, tá? E ele vai dar o retorno de nome. Então, ele vai retornar um nome em maiúsculo. Então, se eu colocar aqui, aqui agora, eu vou fazer até melhor, tá? Não, já que já tá aqui, eu vou copiar, tá? Eu vou colar aqui. E aqui o nome digitado ainda está em minúscula. Só para vocês verem, tá? Que a palavra ainda vai continuar em minúscula, mesmo colocado o up aqui, tá? E eu vou colocar aqui, eu vou copiar, tá? Como depois de ter modificado o nome, ele vai colocar tudo em maiúscula. Então, se eu colocar aqui, colocar maiúscula, aqui eu vou fazer a mesma pergunta. Eu vou colar. Então, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou digitar o nome, tá? Ele vai colocar
o nome em minúscula, que o nome foi digitado. Ele vai colocar o nome em maiúscula, tá? Só nesse print, tá? Ele vai fazer a pergunta se o nome digitado está em maiúscula. Ele vai dizer que não, vai dar false. Vai digitar novamente a palavra nome, só para vocês verem que o nome realmente está em minúscula. Ele vai modificar, tá? O nome que está dentro da variável, vai transformar todas as letras em maiúscula e ele vai dar retorno de maiúscula. E depois ele vai digitar o nome novamente, tá? Ele vai deixar em maiúscula e ele vai fazer a pergunta. O nome digital está em maiúscula e ele vai dar true. Então eu vou executar aqui, colocar aqui, ó. Colocar o nome Cosmo Jameson. E como vocês podem ver, como eu falei, o nome digitado foi em minúscula. Um nome em maiúscula. A primeira vez ele está perguntando se está em maiúscula, ele está dando false, que não foi digitado em maiúscula, tá? Se ele foi digitado novamente, estava em minúscula, fez a modificação, ele ficou em maiúscula e ele perguntou novamente: o nome está em maiúscula? Sim, está. Aí você pode perguntar o seguinte: se eu digitar tudo em maiúscula, ela vai para minúscula? Não, tá? Então deixa eu até fazer aqui, tá? Só para vocês verem, tá? Ela vai continuar em maiúscula, não importa o que aconteça, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, pronto, eu vou colocar a palavra nome aqui. Então eu vou executar novamente. E qual o seu nome? Vou colocar Cosmo, tudo em maiúsculo, tá? E como vocês podem ver, o retorno foi em maiúsculo. Se eu colocar um ponto, tá? E colocando os parênteses sempre, tá? Não esqueçam disso. Vou escrever o nome novamente. Ele vai dar o retorno em maiúsculo, tá? Então não é porque você escreveu em maiúsculo que ele vai retornar em minúsculo, tá? Ele sempre vai retornar maiúsculo, tá? Colocando o up. Então, para vocês entenderem, tá? Sempre que vocês colocarem, tá? O up ou o is up, tá? Ele vai dar a letra em maiúscula e aqui o is up ele vai fazer um teste lógico, perguntando se o nome está totalmente em maiúsculo ou não. Se ele tiver uma letra em minúsculo, ele vai dar false, tá bom? Então, gente, resumidamente é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso de dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser gravar outro vídeo explicando, deixa aqui nos comentários também. Então é isso, valeu, falou, até mais.